Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e vamos juntos, a partir de agora, começar mais uma semana falando em esportes com a equipe esportiva de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O Guarani perde para o São Bernardo por 1-0 fora de casa e cai para a segunda colocação no grupo D. Bugre permanece com 11 pontos somados e é ultrapassado pelo Santos. Sem vencer há 3 rodadas e em busca de reabilitação, equipe alviverde volta a campo quarta-feira contra o Velo em Campinas. Fora das 4 linhas, vídeos de Matheus Regis em balada repercutem mal no Brinco de Ouro. Sob um forte calor na cidade de Campinas, Ponte e Botafogo ficaram no 0-0. Apesar do resultado, o Macaca contou com o tropeço do Palmeiras e se manteve na segunda colocação do grupo D. Com chances reais de classificação, Ponte terá pela frente na próxima rodada o São Paulo no Morumbi. Neymar faz primeiro gol em retorno ao Santos e volta a marcar pelo clube após 13 anos. Gol contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista foi o de número 139 do craque com a camisa do Peixe. A Argentina tropeça. Brasil vence o Chile por 3-0 e conquista o Sul-Americano Sub-20. Seleção brasileira conquistou o torneio pela 13ª vez. Jogador do 15 de Jaú sofre mal súbito e morre pouco antes do início da partida. Gabriel Popó, de 26 anos, chegou a ser atendido na manhã do domingo, mas não resistiu. Duelo contra o União Suzano pela 3ª divisão do Paulista foi adiado. Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem de texto. Manda para cá, participe do programa, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora? O que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel. No ar, Campinas em ação. Nossa cidade está mais segura. Campinas fechou 2024 com queda nos principais índices criminais em comparação com 2023. Ações da Guarda Municipal e investimentos em efetivo e tecnologia foram fundamentais para esse resultado. A redução mais expressiva foi nos casos de latrocínio, menos 42%. Roubos de veículos e de cargas, homicídios dolosos e furtos também tiveram queda significativa. E o trabalho não para. Em janeiro, a GM realizou mais de 5.500 atendimentos. Com 101 prisões, sendo 31 procurados capturados, 13 quilos de drogas apreendidos e 44 veículos recuperados. Já o programa Guarda Amiga da Mulher realizou mais de 500 atendimentos. Investir na segurança da população é prioridade da Prefeitura de Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Santos sobre o Água Santa em jogo realizado neste domingo à noite na Vila Belmiro. E Neymar marcou. Neymar voltou a marcar com a camisa do Peixe. O Santos de Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé e Valdo, depois Luizão e Escobar. João Schmidt, depois Tomás Rincon, Gabriel Bontempo, Diego Pituca e Neymar, depois Miguelito, Soteldo, Tassiano, depois Chiquinho Soares e Guilherme, a equipe do técnico Pedro Caixinha. O Água Santa de Luan Ribeiro, Inayan, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro, William, Netinho, Wesley Dias depois entrou no seu lugar, Davi Gomes depois Robinho e Marco Antônio depois Neilton, William depois Ramon e Gabriel Silva depois Ademilson, equipe do técnico Pintado. Neymar aos 13 minutos cobrando pênalti abriu o placar, ele sofreu, converteu, Tassiano ampliou aos 26, o Água Santa diminuiu com Netinho aos 43 minutos do primeiro tempo, mas Guilherme definiu aos 25 minutos do segundo tempo a vitória do Peixe. Jogo que teve a arbitragem de Vinícius Gonçalves Dias Araújo para um público de R$13.795 na Vila. Vitória do Peixe sobre o Água Santa, 10ª rodada do Campeonato Paulista, 3 para o Peixe, 1 para o Netuno. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Bom dia, ótima semana a todos, até que o empate não foi tão ruim, pois jogar às 16 horas e mais de 30 graus deve ser só os funcionários e diretores da Federação Paulista. E o clássico era difícil de ter algum vencedor. Ainda depende só da ponte. Legal. Deixa eu ver quem que mandou. Zé Augusto. Valeu, Zé. Sou bugrino, mas tá difícil assistir o jogo desse chamado time. O time é medíocre, sem entrosamento, erra passe de 2 metros e não chuta no gol. É um time que dá dó de ver. Não vamos se classificar do Paulista.
e vai ser difícil de subir para a Série B. Donizete do Jardim Conceição. Conversa mole esse negócio aqui. O São Paulo vai entregar o jogo para a Ponte para não classificar o Palmeiras. Jogadores quando estão em campo sobrou. Catielli, isso é bobagem, cara. Isso é bobagem. Não vai acontecer nada disso. Do outro lado tem uma série de profissionais que a gente tem o maior respeito. Os caras vão entregar jogo lá. Isso não existe, cara. Não existe. Mas tem gente que acredita. Eu respeito. Eu não acredito. Tá bom? Primeiro amigo, o jogo da Ponte ligou o sinal de alerta. O time não sabe propor o jogo. Nosso maior medo é a Série C, pois todos virão fechados. E pelo jeito não sabemos lidar com isso. Outra coisa, o São Paulo ajudou a Ponte. E já tem vários e entrega pra Ponte. Até o líder da torcida já fez solicitação. Danley Anchieta. Danley, eu não acredito nisso, tá bom? Mas, se quem pensa diferente acredita, tá tudo certo. A Macaquinha ainda respira. Uma coisa é certa, Valentim é bem intencionado, mas só sabe jogar de um jeito. Nada a ver com a qualidade do elenco. Espero que seja suficiente para a Série C. Jacumã. O Paulo de Jacumã, Conde da Paraíba. O calor atrapalhou o jogo da Ponte e Botafogo. O empate não foi bom, mas com o resultado de Palmeiras e São Paulo ontem deu uma animada. Edivaldo de Sumaré. E o Elvis, quando volta? Alexandre, não temos informação. Mas não acredito para quarta. Aguinaldo de Americana, na próxima, ou na minha opinião, o Guarani não passa para a próxima fase. Pelo menos não passará vergonha. Lamentável, Aguinaldo. Bom dia, CH, bom dia. Por mais que o empate em casa não foi legal para a Ponte, não dá para massacrar o time, pois o desgaste físico somado com o calor influencia diretamente no desempenho. Verdade também, Bruno, verdade. Mas o jogo foi horrível, hein? Meu Deus do céu. A impressão que dá é que o Guarani não quis ganhar. É incrível a facilidade que encontrou e não aproveitou. Renato Bugrino. Não, faltou competência, viu, Renato? Com toda certeza. O que o Anderson Leite e o Isaac estão fazendo no Guarani? Esse Pastana faz jus ao sobrenome dele. Adilson Souza. Tá bravo aqui. A Ponte perdeu uma grande chance de colocar os dois pés na próxima fase. Só depende dela, mas terá que vencer o São Paulo e o Red Bull. Avelar de Hortolândia. Não vai ser fácil, né, cara? Bom dia, Carlos Henrique, tudo bem? Vamos continuar torcendo para o Guarani. Falta um ponto para garantir nossa permanência. O que acontecer depois é lucro. Pico da turma do Cambuí. Eu também acho isso. Rodada ajudou a Ponte, mas a vaga está muito difícil. Vamos acreditar. Temos que admitir que a campanha no Majestoso é ruim demais, pois temos que propor o jogo e não sabemos fazer isso. Nesse último jogo, meio campo muito ruim, não conseguiu jogar. Faltou o cara diferente, aquele que cria. Chutamos muito pouco a gol. Temos que jogar com o centroavante, temos 2 meninos na base. Já fizemos mais do que pensávamos, podíamos testar esses meninos. Por favor, não culpe os corneteiros. Paulo Kikuchi. Um abraço, Paulo. Já ouvi dizer que o medo impede pessoas de viver o extraordinário. Pois é, o medo do Valentim impediu a Ponte de estar praticamente classificada. O time não cai mais, vai pra cima, vai viver o extraordinário, solta o time, Marcelo Pimentel. Ontem você avaliou que os zagueiros do Guarani não comprometeram, porém onde estavam quando o tal de Guilherme fez o gol sozinho? Mesquita fechou bem o lado, por o atacante tocou no meio. Rogério, o que acontece, Rogério, é o seguinte... Como é que eu analiso o lance? O Guarani estava saindo. A zaga não estava postada com calma e organizada. Então todo o sistema defensivo, quando você faz uma saída de bola equivocada, para você coordenar isso com o contra-ataque é complicado. Eu não estou tirando os méritos e nem estou dizendo que a zagaiada do Guarani jogou bem. Não é isso que eu estou dizendo. Só que eu acho que comprometer é um erro individual. É uma questão de avaliação que eu acabo adotando. Mas está tudo certo, Rogério. Um abraço para você. Não dá para entender esse técnico do Guarani. Se é para poupar, não tem que ficar nem no banco. Dilson do Guarujá. SH, bom dia. O Bugrão ou Bugrino não vai pra frente, hein? Deus do céu, que medíocre. Esse time pode ter apelido de caranguejo. Só joga pro lado e pra trás. Carlos do Castelo. Ótima semana. Josivan Cavalcante de Leme. Um abraço, Josivan.
Deixa eu ver o que o Carlos Matosinho escreveu aqui. Ponte jogando em casa com 3 zagueiros, sem centroavante, esperando o adversário no meio. Brincadeira. Carlos Matosinho, tá bravo. Sábado estive no estádio e fiquei preocupado com uma coisa. Quando o Danilo Barcelos saiu do time que estava em campo, ficou meio perdido. Será que é só eu percebi isso? E Tamar? Eu percebi também, Tamar. Você tem razão. Roberto de Valinho, se tinha desgaste, por que não deu oportunidade para jogadores da base? 4 vitórias seguidas em casa contra o time meia boca. E se não foi sábado, quando jogaram ou quando jogarão os jogadores da base? Roberto Alves, isso é decisão do treinador, né? Qual é a vantagem que o time tem quando se classifica em primeiro do grupo, CH? Decidir em casa a próxima fase. Tá bom? Em Campinas, 11h46 agora. E depende também da pontuação geral do campeonato. 11h46. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre entrou em campo ontem lá no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo e acabou derrotado. Perdeu para o São Bernardo pelo placar de 1-0, gol marcado por Guilherme Queiroz no comecinho do segundo tempo. Resultado que tirou o Guarani da liderança do seu grupo B do Campeonato Paulista. Os demais resultados da rodada, principalmente a vitória do Santos, colocaram o Peixe na ponta. O Guarani agora está na vice-liderança com 11 pontos, mas ainda continua dependendo apenas de si para conseguir a classificação à próxima fase. Só que precisa melhorar e muito o seu retrospecto, né, CH? O Guarani não vence há 3 rodadas, a última vitória foi aquela goleada para cima do Água Santa. De lá para cá, em nenhuma partida conseguiu somar 3 pontos. Traz aí um sinal de alerta, está aceso o farol amarelo do Guarani na competição. O time volta a campo agora na próxima quarta-feira, jogou contra o Velo no estádio Brinco de Ouro e fica a preocupação aí com relação à classificação, à próxima fase e também alcançar aquele chamado número mágico de 12 pontos. Falta apenas 1 ponto para matematicamente o Guarani garantir a sua permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. O time precisa melhorar o rendimento mais ainda, as vitórias precisam voltar a acontecer para que o Guarani consiga a classificação. Pega o Velo na quarta-feira e na última rodada vai jogar fora de casa contra o Corinthians na Neoquímica Arena. As informações do Guarani aqui no Nossa Área. Então, deixa eu colocar meu ponto de vista aqui e tem que ser muito racional. Uma coisa é o que a gente espera que aconteça, outra coisa é a realidade. A realidade desse time do Guarani, ela é bem limitada. No começo, algumas vitórias aconteceram porque estava todo mundo se ajeitando no campeonato. Aí o tempo vai passando, os times vão se entrosando, vão melhorando, vão contratando. E o Guarani está com um elenco que todo mundo sabe da sua limitação técnica. É que deu um sprint, deu a impressão que conseguiria. Pode até conseguir, mas é improvável. É improvável. De qualquer maneira, a gente torce para que dê certo, para que as coisas encaixem, né? Mas, efetivamente, afirmar que o Guarani vai passar de fase é muito complicado. E o jogo de ontem foi o circo dos horrores, né? O Guarani teve até chance de se estabilizar no jogo. Primeiro tempo, primeiro lance, quase tomou o gol. Aí voltou para o segundo tempo, dormindo. Tomou o gol. E depois não teve competência para acabar empatando. Tudo bem, Tigrão? Tudo bem, CH. Um abraço para você. Bom dia. Bom dia aos amigos da Bandeirantes. Olha, esse grupo do Guarani é a baba do quiabo, né? Você vê que dos últimos 9 pontos, o Guarani ganhou 1. Perdeu o derby, né? Empatou com o Novo Horizontino e ontem perdeu de novo. E ele continua ali na zona de classificação. Então o grupo com um índice de pontuação muito baixo e o Guarani tá dando mole, mas ainda dá. O Velo vem crescendo, é o próximo jogo, quarta-feira. O Velo arrancou aquele empate surpreendente lá em Brasília com o São Paulo, 3-3. Coisa impressionante, absurda. Mais um resultado improvável que aconteceu e mostrou méritos. E ontem ganhou em casa da Inter de Limeira, que praticamente está dando adeus à Série A1. Mas o Guarani em casa é favorito. Acho que ganhando esse jogo encaminha e muito, ainda apesar da performance ruim das últimas 3 rodadas, a classificação. Porque no jogo final, no final de semana,
pega o Corinthians envolvido com Libertadores e classificado há muito tempo, provavelmente com um time reserva. E isso vai aumentar as chances do Guarani. Em Campinas, 11h50 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. De volta, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca jogou no sábado, ficou no empate 0-0 com a equipe do Botafogo, num jogo fraco, muito fraco tecnicamente. Poucas chances de gol foram criadas, o calor acabou atrapalhando ambas as equipes, que não conseguiram marcar, e o resultado foi o mais justo para o jogo. A Ponte que perdeu, né, o Danilo Barcelos logo no começo da partida, machucado, teve também desfalques do Léo Oliveira e do Emerson, sentiu essas ausências, o que contribuiu para o resultado, o empate que mantém a Ponte com possibilidade de classificação à próxima fase. A Macaca ocupa a segunda colocação no grupo, né? No grupo que tem o São Bernardo já disparando na frente e o Palmeiras atrás também querendo brigar pela vaga. Por isso a Ponte precisa voltar a vencer. O time joga na próxima quarta-feira fora de casa. O confronto vai acontecer no estádio do Morumbi contra o São Paulo. Na última rodada tem jogo contra o Red Bull Bragantino, partida no estádio Moisés Lucarelli. Então a Ponte depende de si, né? Se vencer as duas partidas que restam, garante classificação à próxima fase do Paulista CH. Bom, o jogo ontem, né? Eu já disse, vou repetir, não tem nem muito o que acrescentar. O jogo foi o circo dos horrores. Um jogo travado, a Ponte sem inspiração, né? Então, vamos aguardar, né? O que vai acontecer na sequência, mas que jogo horroroso ontem, hein, Tigrão? Horroroso no sábado, né? No sábado esse jogo, horroroso. E veja que oportunidade que a Ponte perdeu. O Palmeiras teve um resultado ruim ontem em casa contra o São Paulo. São Paulo já classificado, né? E só empatou. Palmeiras foi a 17, veja, a Ponte tem 19. Meu Deus, se ela tivesse vencido um jogo onde ela era absoluta favorita depois de 4 vitórias consecutivas, teria 21 pontos, 4 na frente do Palmeiras, estava classificada. Jogava aí por mais, de repente, uma vitória para depender só dela, né? Mas infelizmente jogou 2 pontos fora, time sem inspiração nenhuma, absolutamente nada. Calor atrapalhou, desgaste físico atrapalhou também. Mas a Ponte não jogou nada, né, velho? Não jogou nada, não criou absolutamente nada. Um time sem o poder de perfurar a retranca adversária. A Ponte não tem qualidade, estilo e valores individuais para jogar propondo o jogo. Pronto. Então, quando ela joga reativamente, vai lá e ganha. E tá fazendo uma campanha muito boa. Mas tem essa dificuldade em casa. Haja vista que, de 5 vitórias, 4 foram realizadas ou foram conseguidas fora de casa. E apenas uma em casa e no derby, que é um jogo atípico. Então, tá provado que tá tudo certo com a cozinha, mas da sala de estar até a sala de jantar, precisa melhorar, porque a Ponte, quando pega alguém fechadinho na frente, é um sacrilégio e não consegue fazer gol de jeito nenhum, porque não tem transição, não tem criação de meio campo e é um time montado para jogar pegando o adversário de calças curtas. Quando tem que sair para jogar, não tem, nesse momento, estilo, qualidade e valores individuais para isso. Em Campinas, 11h54 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista, o Paulistão 2025. Resultados desta 10ª rodada. No sábado, Ponte Preta e Botafogo empataram por 0-0. Portuguesa e Corinthians 2-2 e o Red Bull Bragantino venceu o Noroeste pelo placar de 2-1. Ontem, o São Bernardo venceu o Guarani por 1-0, o Velo Clube derrotou a Inter de Limeira 2-1. No clássico, Palmeiras e São Paulo empataram por 0-0 e o Santos venceu o Água Santa por 3-1. Hoje, o fechamento da rodada, 8 da noite em Novo Horizonte, tem Novo Horizontino e Mirassol. Na classificação, Grupo A, liderança do Corinthians, 26 pontos, o segundo é o Mirassol com 16, o Botafogo o terceiro com 11. No Grupo B, a liderança agora é do Santos, 12 pontos, o Guarani tem 11, Red Bull Bragantino 11 e a Portuguesa também 11 pontos. No Grupo C, a liderança do São Paulo com 16, o Novo Horizontino tem 12 e o Noroeste 7 pontos. E no Grupo D, a liderança do São Bernardo 22, Ponte Preta 19, Palmeiras 17, Velo Clube 9 pontos. Restam apenas 2 rodadas para o fim da competição. A rodada que já começa a 11ª, na quarta-feira, 6h30, tem Água Santa e Inter de Limeira, às 7h, Guarani e Velo Clube, 7h15, Santos e Noroeste, 9h35, São Paulo e Ponte Preta. Na quinta-feira, 18h30, Red Bull Bragantino e Mirassol, 7h30, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão, 9h35, Portuguesa e São Bernardo. Lembrando que o Corinthians não joga, ou já jogou pela 11ª rodada, porque o Timão tem um compromisso pela pré-Libertadores. O jogo do Corinthians pela 11ª rodada aconteceu recentemente e o Timão venceu o Novo Horizontino fora de casa pelo placar de 1-0. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora? O que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, você sabe, 11h30 com mais um Nossa Área para você.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo.